Glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Só aqueles que estão tristes, diga amém. Mas vão se alegrar. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Livro dos Juízes, capítulo de número 4, para a nossa reflexão. Enquanto você localiza, eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de retornar a essa casa, nesta igreja. Louvo a Deus pela vida do presidente, pastor Valmir, sua casa, sua família. Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor Rafael, um amigo, irmão. Que Deus continue assim abençoando esta igreja, como também a juventude que está aqui presente esta noite, servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu estou de passagem para o estado do Goiás e quando terminar o culto tem ali fora os nossos materiais. Você que puder, passe ali e adquire o livro Segredos da Arca de Noé. É o nosso primeiro livro. Você vai estar nos ajudando e sendo muito abençoado por Deus. Se você deseja ganhar alguém para Jesus e não tem formas, está procurando maneiras, compre um livro e presenteie, porque há um propósito de conversão também com esse livro, e eu tenho certeza que você vai estar sendo abençoado. Tem algumas gravatas, eu vi aqui o Rafa falar dos jovens que está de gravata, então quer de repente renovar as gravatas, também tem muitas gravatas bonitas ali, tá bom? Capítulo 4 dos Juízes. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler o versículo de número 1 ao verso de número 3, e depois estaremos lendo também o capítulo 5. Está escrito assim o verso 1: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Vamos no verso 4 também e o 5. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramar e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Capítulo 5 do livro dos Juízes, verso 7. Capítulo 5 dos Juízes, verso de número 7. Está escrito assim: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. Vamos no 3, o verso 7, toda a igreja. 1, 2, 3. Cessaram. Verso 17, o verso 18, e a gente termina a leitura. Verso 17 do capítulo 5, está escrito assim: Gileade se ficou da além do Jordão, Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Amém? Podeis sentar, glorificando a Jesus esta noite. A teocracia foi um tempo em que Deus estabeleceu para que Israel fosse liderada por homens e também por uma mulher, para que pudesse os filhos de Israel voltar para o centro do propósito de Deus, uma vez que a nação de Israel havia recebido a promessa de serem conduzidos para uma terra ampla, uma terra espaçosa,
que seria a terra de Canaã. Porém, antes de chegar nesse propósito de Deus, eles deveriam passar pelo deserto. E nesse deserto foi colocado à prova a intenção que havia no coração de cada israelita. E foi logo se aflorando a murmuração, e foram reprovados, ao ponto de apenas a geração de Calebe e Josué pudesse alcançar a terra prometida. Dentro dessa trajetória, Moisés, o líder escolhido por Deus para que pudesse conduzir os israelitas até a terra de Canaã, também foi transferida a sua liderança quando Deus preparou Josué para que pudesse assumir o lugar de Moisés. E uma vez que Moisés foi sepultado, Deus levanta Josué, e a Bíblia diz: e falou o Senhor com Josué após a morte de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora e passa esse Jordão, porque tu farás com que os filhos de Israel entrem dentro da terra que eu prometi aos seus pais que lhes daria. E eu vou fazer com você diferente. Com Moisés eu usava o cajado, mas com você eu vou usar os seus pés. Ordene aos sacerdotes que pise o Jordão, e ao pisar, o Jordão vai se abrir, e Israel vai passar as pés enxutos. Deus dá estratégia para Josué, e Josué não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas Josué precisa continuar olhando para o propósito de Deus, que é alcançar a terra de Canaã. A Bíblia diz que Josué faz conforme o propósito de Deus e entra com os filhos de Israel. E após Josué entrar, a Bíblia diz que Josué foi morto, pereceu, terminou os seus dias com a idade de 110 anos. O tempo de Moisés passou, o tempo de Josué passou, e agora os filhos de Israel se encontram dentro da terra de Canaã. E a Bíblia diz no capítulo de número 2 do livro dos Juízes, versículo de número 8: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o verso de número 10 diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Esta geração que agora se levanta é uma geração que está desfrutando da terra, mas é uma geração que não conhecera ao Senhor, e nem tampouco o que Deus fez aos filhos de Israel. Então, se você falar para eles de codorna que vem do mar, eles não conhecem. Se você falar para ele de rocha que jorrou água, eles não conhecem. Se você falar para ele de coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, eles não conhecem. Eles desfrutam de algo que os seus pais lutaram para conquistar, mas na verdade eles não sabem o preço que foi pago para que eles pudessem desfrutar desta terra ampla e desta terra espaçosa. Precisamos, com muito cuidado, reaver os nossos princípios para não cairmos no mal que esta geração caiu, de estar desfrutando das ricas bênçãos e não conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus que abre mar vermelho, o Deus que envia cordonizes do mar e o Deus que envia maná do céu para prover para o seu povo. Os filhos de Israel não conheciam ao Senhor e agora se fracassaram na sua jornada, pois a ordenança de Deus era para não se relacionar com as nações pagãs que ali estavam, muito pelo contrário, era para expulsá-los da terra, os filisteus e todos aqueles que ali estavam. Mas eles fizeram alianças com eles, e quando eles fizeram aliança com estas nações pagãs, o Senhor os vendeu. E dentro do período teocrático dos 370 anos,
Você vai ver a expressiva bíblica no livro dos Juízes: e entregou-os o Senhor, e vendeu-os o Senhor aos midianitas, aos cananeus, aos filisteus, e aí por diante. E por que Deus fez isso? Por causa do pecado que eles cometeram em fazer aliança com estas nações, servindo aos seus deuses, adorando aos seus deuses, já que não conhece o que Deus fez e nem conhece ao Senhor. É o fracasso logo previsto na sua jornada. E a Bíblia diz que diante desse fracasso que Israel se encontra em plantar e não colher, e o que colhe é saqueado pelos inimigos, eles agora têm a única missão, que é clamar ao Senhor. A partir do versículo de número 2, verso 3, capítulo 2, capítulo 3 do livro dos Juízes, as expressivas bíblicas é essa: quando Israel se encontra em decadência, então clamou os filhos de Israel ao Senhor, dizendo, capítulo 2, verso 16 do livro dos Juízes, a Bíblia diz: e levantou o Senhor juízes para livrar Israel da mão dos que os roubava. Diante do furto, diante do declínio, diante da crise que eles estão vivendo, a única maneira de escapar é clamando a Deus, é suplicando a Deus, é lembrando do que o clamor tem poder para fazer. Eles guardaram pelo menos esta verdade que os seus pais lhes ensinaram, que o que tirou eles do Egito foi quando eles se encontravam debaixo da opressão dos algozes da terra do Egito, da escravatura de Faraó. Eles clamaram a Deus, e Deus apareceu para Moisés e diz: o clamor do meu povo tem chegado até na minha presença. E eles, sabendo disso, clamam a Deus, lembrando de Jeremias 33:3, eu digo: clama a mim, responder-te-ei, levantar-te-ei, mostrar-te-ei as coisas grandes e firmes que tu não sabe. Deus tem um conselho para você no fim desse ano e no início do que está começando. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, lembre-se de clamar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque Ele ouve o clamor do seu povo. Israel clamou e Deus levantou juiz. Deus levantou Otiniel, Eude, Baraque, Gideão, Sansão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Ibizá. Deus vai levantar essa saga de 16 juízes pelo poder do clamor. E aí você percebe, você vai olhar de forma sistemática que em cada juiz havia de fato um caráter deformado, havia falha na sua formação. Se você olhar para Otiniel, sobrinho de Calebe, era o único juiz que apresentava-se diante de Deus com caráter elevado. A partir de então, Eude, canhoto, triunfou por meio de engano e de assassinato. Você olha para Baraque, relutou em obedecer ao Senhor, dizendo que só ia para a guerra se Débora fosse com ele. Gideão precisou de repetidas provas para acreditar que o Senhor haveria de lhe dar vitória. O passado duvidoso de Jefité, filho de uma prostituta, foi confirmado pela insensatez do seu voto. Sansão quebrou diversas vezes a lei do nazareado, comendo o que não era para comer, tocando aonde não era para tocar. Eli honrou mais os seus filhos do que ao Senhor. Em cada um dos juízes apresentava defeitos, falhas nas suas formações. Isto era um reflexo da própria nação de Israel,
mas em cada um dos juízes Deus os utilizara de maneira poderosa para vencer os seus adversários, para vencer os seus inimigos e produzir um tempo de paz e de descanso para a nação. Os juízes prefiguravam a todos nós, a igreja, que mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas falhas, Deus nos escolheu pelo poder da sua graça. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é fruto da irmã chamada graça, a graça de Deus que superabundou aonde abundou o pecado na nossa vida. Então alguém pode até olhar para nós, para esta juventude, e começar a nomear os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas a Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você olhar para um jovem, para alguém que está vivendo um momento de declínio espiritual, não critique, não aponte, não julgue, mas dobre o seu joelho, porque o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, tantas vezes, mas o Senhor levanta e o coloca de pé, porque eu creio no poder do sangue de Jesus, o sangue que limpa, o sangue que perdoa, o sangue que restaura, o sangue que dá mais uma oportunidade. Quantos aqui são fruto da graça? Levante a sua mão para o céu, celebre ao Deus que te escolheu. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é escolhido de Deus. Diga: você é escolhida de Deus. Diga: Deus te escolheu. Não foi pela cor do teu cabelo, não foi pela cor da tua pele, não foi pelo dinheiro que você tem na conta, não. Deus te escolheu. Foi no momento mais difícil da sua vida que alguém olhou e disse: acabou, para ele não tem mais jeito, para ela não tem mais solução. Mas Jesus diz: eu fui com a cara dele, eu fui com a cara dela. E enquanto tem os Ananias dizendo: eu não vou orar, porque foi isso, porque foi isso, Ananias ouve de Deus a palavra: Ananias, eu não estou te perguntando o que ele foi, eu não estou te perguntando o que ele fez, eu estou te mandando ir, porque ele é para mim um vaso escolhido. Cadê os vasos escolhidos de Deus aqui em Irecê? E dentro desta escolha de Deus, Deus vai escolher no meio destes homens uma mulher. Quantas mulheres? Quantas mulheres? Por nome de Débora. E o capítulo 4 começa a narrativa da história desta mulher. E a Bíblia diz: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Primeira lição de Débora é uma pergunta: quem levantou Débora? Repita comigo: quem? Só quem comeu cuscuz, diga: quem levantou Débora? Pergunte ao seu irmão da esquerda e da direita, diga: quem levantou Débora? E eu respondo para você: o mesmo que levantou Gideão, o mesmo que levantou Sansão, o mesmo que levantou Jair, Bizar, Tolá, Otiniel, Erude, o mesmo que levantou eles. Isto é um princípio para a minha vida, para esse ano que está começando, para eu não querer me vitimizar e não dizer para mim mesmo e dizer para mim mesmo: quem sou eu? Quem me escolheu? Quem me chamou? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem foi a base da minha formação? E Deus trouxe alguém para aqui esta noite para simplesmente lhe dizer em alto e bom som: foi eu que te levantei, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, foi eu que capacitei a você com dons espirituais, e sou eu que vou aperfeiçoar a obra que eu comecei na sua vida. Eu estou pregando para gente que está duvidando, que está desacreditando, mas Deus está dizendo: foi eu que implementei esse negócio, foi eu que coloquei esse desejo no teu coração. E eu estou dizendo, no último culto da mocidade deste ano: sou eu na tua vida, sou eu na tua família, sou eu nos teus negócios, sou eu nas tuas decisões. Só quem acredita que foi escolha de Deus. Porque às vezes a gente pensa que a gente é o pior da situação. Só tem eu de mulher no meio desse juízo.
Mas Deus está dizendo: foi eu que te levantei, Débora. Eu olhando para os jovens aqui dando saudação, e eu lembrando da minha primeira saudação aqui, enquanto eles falavam. Falou muito melhor do que eu, 1000 vezes. Não tremeram, não gaguejaram. Eu peguei assim, ó, meus irmãos, aquela luta para segurar o microfone. Hoje eu tenho 30 anos. Na época eu tinha 14. Se veja daqui a 16 anos, se Jesus não voltar, como você vai estar sendo usado nas mãos do Todo-Poderoso. Eu não tinha um líder que me ajudava a pregar, que me orientava, era o meu pastor apenas, dentro de uma igrejinha pequena. Agora tinha uma coisa que Deus colocou no meu coração: desejo de buscar dentro das minhas limitações. Não tinha um pai que era referência, não tinha uma mãe que era referência, mas eu tinha um desejo daquele que levanta o pequeno do pó e do monturo ergue o necessitado. Me debrucei na oração durante 6 meses, orando das 12 às 4, das 12 às 4 da noite, da madrugada, num chão grosso, dizendo: Deus me dá o dom da palavra. Eu usava: Deus me dá o dom da ciência da palavra. Aí pegava uma caneta, aí o pastor dizia: faz assim um tema, faz assim o texto, faz assim a introdução, e começa a construir. Daqui a pouco coloca a conclusão. Quando eu vi, estava pregando. Quando eu vi, estava atendendo a agenda. É isso que Deus vai fazer na sua vida, moça, na sua vida, irmão. Deus vai te surpreender, porque tu foi escolha de Deus. Tu foi escolha de Deus. Repita comigo: em que tempo Débora foi levantada? Diga comigo: em tempo de crise. Porque a gente quer esperar o melhor momento. Eu não estou pronto, pastor, estou esperando as coisas ir para o lugar que vai dar certo. Esse tempo nunca chega. Esse tempo nunca chega. Pastor, estou começando a organizar minha casa, aí eu vou para o evangelismo, agora vai dar certo. Nunca chega. Sabe qual era o tempo da minha vida? O tempo que o padrasto dizia: apaga a luz, vai gastar energia ficando lendo a Bíblia. Tempo de crise. Talvez é o tempo que você está vivendo, tempo de tantos conflitos na sua alma, tantos conflitos na sua família, e você está dizendo: Deus está fazendo promessa, nem dinheiro eu tenho, está dizendo que eu vou andar de avião. Deus está ficando, Deus não está certo com essas coisas. É tempo de crise, e Deus está dizendo: eu não preciso de ambiente favorável para eu cumprir promessa e para levantar quem eu quero levantar. Eu levanto no tempo do caos, eu levanto no tempo da crise. É todo mundo, é todos os empresários dizendo: está tudo difícil, está tudo complicado, e se você começar a dar ouvido, você vai acreditar. Mas Deus está dizendo: eu não preciso do mercado estar estável para honrar os teus negócios. Enquanto todo mundo está falando da crise, você vai glorificando o meu nome, que eu vou abrindo porta onde não tem porta, vou enviando provisão. Eu sou o Deus que levanto em tempo de crise. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a mão para glorificar ao Senhor nesta noite. Levante um dedo de profeta para os céus. Eu sinto a glória de Deus enquanto eu falo esta noite. Aponte para a pessoa que está ao seu lado. Diga: Deus não precisa. Diga mais forte: Deus não precisa de ambiente favorável para Ele cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Diga: no meio do caos, no meio da desordem, uma palavra dele basta, e ele vai cumprir o que ele falou. Será que tem alguém que está comigo nessa palavra? Abre a boca para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Quem tem glória, libere o grito de glória. Quem tem aleluia, libere o grito de aleluia. Mas se fala línguas estranhas, deixa o Espírito de Deus. Choremandereço minicandehebia. Eleri minicandorehebas.
Diga comigo, Débora foi levantada para unir e não para dividir. Diga para quem está do seu lado: Deus te levantou em tempo de crise para unir e não para dividir. Quem recebeu a ordem foi Baraque. Só para caminharmos para a conclusão rapidamente. Deus falou: Baraque, pega 10.000 homens. Quantos homens? Pega, porque eu te dei vitória. Baraque reluta, diz: eu só vou se Débora for. Débora olha para Baraque e diz: quem vai é tu. Não vou, Débora. Já que tu não vai, a honra não será tua, mas Deus vai entregar a honra desta guerra na mão de uma mulher. Não é Débora mulher, é outra, é Jael. O que Débora faz, pastor? Pega uma caneta e começa a escrever uma carta. E ela vai compartilhando esta carta com todas as tribos de Israel, chamando eles para vir para a guerra. E aí o capítulo 5, verso 17 que lemos, ela manda uma carta para a tribo de Dan. E ela manda esta carta dizendo: prezado Dan, o rei Jabim enviou Sísera para arrancar-nos tudo, estamos lutando com tudo que temos, mas os teus compatriotas israelitas estão sangrando e morrendo. Vem nos ajudar, Dan, vem nos socorrer. Saudações, Débora, juíza de Israel. Diga comigo, esta carta chegou em todas as tribos. Diga, a importância não é chegar, é como as tribos vai responder o chamado da carta. Verso 17. Quando a carta caiu na tribo de Dan, o texto diz: Gileade ficou da além do Jordão. Aí o texto diz: Dan, porque se deteve nos teus, nos seus? Por que Dan se deteve nos teus navios? Porque Dan tinha uma loja lá no porto. Dan comprava coisa lá fora para vender no porto. Quando a carta cai na mão de Dan, ele vê o nome do inimigo. Qual é o nome? O rei Jabim, o rei. Ele olha para o tesoureiro da loja e pergunta: tesoureiro, quem foi que deu maior lucro para a loja de Dan esse ano? E o tesoureiro diz: o rei Jabim. Quem foi que comprou o maior número de especiarias importadas no porto aqui na nossa loja? O rei Jabim. Aí ele fica com a bifurcação: vou matar quem está me dando lucro, ou vou ocultar o meu ouvido ao chamado da liderança? Naquele dia, Dan preferiu fazer dinheiro, porque ele olhou e disse: se eu matar ele, eu perco meu lucro financeiro. Só porque, vamos para o verso 18. No verso 18, a carta caiu na mão de duas tribos. Qual é o nome delas? Zebulon e Naftali. Qual é o nome delas? Aí o texto diz: Zebulon é um povo que expôs sua vida, como também Naftali nas alturas. Eles estão trabalhando no campo, trabalhando com enxada e com rastelo. Quando a carta chega, eles começam a chorar ao ler. Um olha para o outro e diz: deixa a enxada, deixa o rastelo, pega a espada, pega o escudo, porque se tem israelitas sangrando no campo de batalha, nós não vamos ficar presos nos portos da vida. Eu quero perguntar para esta igreja esta noite: de qual tribo você faz parte? Você pode perguntar para essa pessoa que está do seu lado: de qual tribo você faz parte? Pergunta, jovem, para essa moça que está do seu lado, para este rapaz que está do seu lado, pergunta: de qual tribo você faz parte? Tem gente que está pensando: rapaz, parece que eu sou da tribo de Dan, porque a liderança chama, eu fico em casa, a liderança chama, eu vou fazer outra coisa. É noite de pegar a carta da congregação de Dan, pedir mudança e vir para a congregação de Zebulon e de Naftali, porque Dan naquele dia fez dinheiro, mas Zebulon e Naftali fizeram história, fizeram história, fizeram história, fizeram história na presença de Deus.
Pergunta a 5 pessoas: o que é que você quer fazer no ano que vai começar? Dinheiro ou quer fazer história? Pergunta para ele: o que é que você quer fazer? Dinheiro ou quer fazer história? Quer fazer dinheiro ou quer fazer história? Se quer fazer dinheiro, vai para a tribo de Dan, porque a tribo de Zebulon e Naftali, a gente vai fazer dinheiro, mas primeiro a gente vai fazer história. A gente vai fazer história na presença de Deus. E eu estou falando de prioridade, porque quem é que não quer fazer dinheiro? Todos nós. Mas eu estou falando de prioridade. No dia que a liderança precisou dele, ele ficou preso no porto. Diga comigo: Dan morreu. Diga: Dan morreu. Quando ele está com a alma saindo do corpo, ele vê uma pia de ouro, barras de ouro do seu lado. O dinheiro que ele fez durante toda a vida. Ele estende as mãos, pastor Rafael, e a mão atravessa as barras de ouro. E ele diz: não dá para levar, já é tarde demais. Zebulon talvez não tinha muita coisa, mas já passaram mais de 2000 anos. Tem um pregador pregando na Assembleia de Deus Irecê, de 2 tribos que fizeram história na presença de Deus. É noite de você se posicionar e dizer: Senhor, se o seu arrebatamento não tardar, Irecê vai saber que houve uma moça de oração. Irecê vai saber que houve um homem de oração. Irecê vai saber que foi um homem de Deus que passou por aqui. Cadê os Zebulonita? Cadê os Naftalitas? Cadê você aqui esta noite? Fica de pé nesta noite. Fica de pé nesta noite. Choremandeleri comenegas. De qual tribo você faz parte? A Bíblia diz que Císera escapou, foi parar na tenda de Jael. E eu encerro aqui. Foi parar na tenda de Jael. Císera, o capitão de Jabim. A vitória só era completa com a morte de Císera, com a morte. Sabe quem é que Deus vai usar? Uma mulher por nome de Jael. Quando ele entra, ele pede água, ela dá leite. E ele dorme. E quando ele está dormindo, ela pega uma estaca na mão esquerda, e ela pega um martelo na mão direita. E quando ele está dormindo, ela crava na fonte do inimigo. Pastor, não estou entendendo. Repita comigo: Deus vai me dar esta noite 2 ferramentas para o ano de 2026. Levanta a mão esquerda para os céus. Diga: eu estou recebendo habilidade para esse ano que está começando. Eu vou ter sabedoria para entrar e para sair, para fazer negócios, para implementar na obra de Deus. A mão esquerda está tendo flexibilidade. Fecha a mão, levanta a direita. Na mão direita, Deus está dando autoridade para esta juventude, para esta igreja que está aqui. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Colocarão a mão sobre pessoas e elas serão libertas. Agora levante as 2 mãos para os céus, porque enquanto você vai orando agora, pedindo a Deus revestimento espiritual, o Senhor vai colocando nas vossas mãos brasa de autoridade espiritual. Você está recebendo nesta noite a autoridade da parte de Deus para chegar naquela escola, naquela faculdade e fazer a diferença. Aonde você pisar, a planta dos teus pés, Deus vai pisar com você. Então começa a receber agora habilidade, sabedoria. Comece a receber agora a autoridade que vem do alto. Não é poder que vem da terra, é autoridade que vem dos céus. Comece a receber agora. Comece a receber agora. Comece a receber agora. Enquanto você vai orando,
orando, enquanto você vai orando, o Espírito de Deus reveste os zebulonita, os naftalita, para vencer o adversário, para vencer o inimigo. 2026, você não vai andar pelas ruas desapercebida, mas o revestimento de Deus está sobre você, está sobre você. Quantos podem celebrar ao Senhor Jesus? Adora Ele com uma linda salva de palmas, glorificando ao seu Senhor. Glória a Deus. Tome o seu assento, dando glória a Deus.